Deputado Gustavo Gayer, o que a gente pode dizer de um partido presidido por Gilberto Kassab, com Rodrigo Pacheco como presidente do Senado e com tantos senadores que simplesmente não se posicionam diante de algo que é inescapável, né? que é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Lacombe, eu fico impressionado como que demorou para a gente perceber isso. A gente, às vezes, nós estamos tão focados em PT, PSOL, Lula, e realmente o perigo que eles representam, as ideias absurdas, as propostas abjetas que eles enfiam goela abaixo no Congresso, e às vezes no Pacheco, na pessoa do Pacheco, que nós deixamos de perceber que o partido hoje que mais prejudica o Brasil, tá? Eu não estou generalizando, eu estou falando, o partido que mais prejudica o Brasil. Há pessoas boas dentro desse partido? São poucas, é uma minoria, não conseguem determinar o caminho que o partido vai ir, as decisões do partido no âmbito nacional, mas o partido que mais prejudica o Brasil é o PSD. Quando eu comecei esse projeto, né, esse movimento, Diga Não aos 55, eu tinha focado apenas no fato de que o PSD é hoje o partido que domina o Senado, que protege o Alexandre de Moraes e que não deixa ele ser pautado. O Nicolas, depois com o vídeo dele, trouxe várias outras coisas que eu nem me tocava. A CPMI foi com o Pacheco, e aí volta um vídeo mostrando que o Kassab tinha negociado com o governo, em troca dos ministérios, colocar todos os seus parlamentares para votar contra o Bolsonaro. Ou seja, o partido mais prejudicial, de longe, para o Brasil hoje, é o PSD, porque ele é o partido que realmente tem ali o Senado, o Congresso nas mãos. É o partido que veta tudo que ele não quer que é aprovado lá na Casa dos Deputados, na Câmara dos Deputados. É o partido que protege o Alexandre de Moraes, que virou o operador da ditadura, né, o jagunço número 1 do Lula. Então, assim, 100% continuo repetindo, apesar de aparecer gente de todos os lados me atacando, eu já disse, olha, não estou preocupado com a eleição para a prefeitura, quando nós estamos tentando defender a democracia do Brasil, a liberdade de todo o povo brasileiro. Eu não vou deixar de falar ou recuar, ou retroceder por causa do prefeito em cidade X, ou prefeito em cidade B, não, me desculpa. Nós estamos lutando uma guerra pelo Brasil. Essas pessoas do PSD que estão revoltadas comigo e com o Nicolas, e nesses últimos dias eles vieram para cima do Nicolas com força, viu? Essas pessoas que estão revoltadas, que estão mandando mensagem, vídeo, ameaças, vão conversar com o Kassab. Não fomos nós que prejudicamos suas campanhas, foi o Kassab que prejudicou suas campanhas quando ele decidiu andar com um ditador. O nosso erro, o único erro nosso, foi termos percebido que o PSD é podre dessa forma agora. Talvez, se nós tivéssemos percebido isso antes das coligações, antes das formações de chapas, as pessoas boas do PSD teriam ido para outro partido, teriam ido para o PL, Podemos, qualquer outro partido de centro. Agora, não adianta ficar bravo com a gente, sendo que a gente está numa guerra e outro. O momento que o PSD está mais delicado, mais suscetível agora é justamente esse. Porque eles vieram assim, cheios de frases, nós vamos fazer mais prefeituras, seremos o maior partido do Brasil. Não vão. Quanto mais forte o PSD ficar, mais forte essa ditadura vai ficar, mais forte vai ficar o Alexandre de Moraes, mais perseguição nós teremos, mais prisões ilegais. Então eu volto a repetir, nessas eleições para prefeito, diga não aos 55. Pronto, pode vir para cima. E 54 senadores vão estar buscando reeleição daqui a pouco, viu? Daqui 2 anos. 2 anos no mundo da política é assim, ó. 54 senadores vão estar buscando reeleição. Mas nós vamos fazer questão de lembrar desses senadores do PSD. Questão, Lacombe. E para concluir, porque eu vou ter que ir agora, eu tive uma ideia. Falei pro Elon Musk, a gente pode tentar colocar você e alguns senadores para conversar. Isso aqui é furo, hein, de reportagem. Posso tentar, às vezes, porque eles têm uma imagem de você, uma imagem assim, que você é isso tudo por causa da imprensa. Às vezes, conversando, a gente consegue amenizar um pouco essa situação. Então, eu peguei alguns telefones de alguns senadores do Centrão, do PSD. Sabe por que eu desisti dessa empreitada? Primeiro senador que eu ligo, eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Mas o primeiro senador que eu ligo, eu falo, senador, tudo bom? Aqui é o tal. Você gostaria de bater um papo com o Elon Musk? Se você não se quiser, eu posso até ficar como intérprete e tal, e ele gostaria muito de falar com você por vídeo. Aí o senador vira e fala assim, mas por que por vídeo? Não, é porque tem gente que não acredita que é ele, né? O senador falou isso aqui pra mim, do PSD. Ué, você acha importante? Quem tem mandato sou eu. Eu que sou importante. Ele que tem que pedir pra mim se eu quero falar em vídeo ou não.
Nesse momento eu desisti da ideia. Eu falei, não, com esse tipo de gente eu não posso nem colocar. Como é que eu coloco o Elon Musk para conversar com um nível boçal desse de ser humano? Eu que sou importante, ele que tem. Não, eu falei, olha, esquece. Era perigoso o Elon Musk conversar com um senador nosso e virar e falar assim: não quero saber de Brasil mais não. Se isso é senador que vocês têm, eu vou fechar o Starlink e o X aí e vou embora. Vereador e policiais são presos por suspeita de participação em um esquema de tráfico. O grupo é acusado de simular operações antitráfico para desviar drogas apreendidas. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Bolsonaro diz que a direita voltará a comandar o país a partir de 2027. Temos certeza que uma pessoa conservadora de direita voltará a comandar esse país a partir de 2027. Tenho certeza que eu sou o ex mais amado do Brasil. O presidente Bolsonaro deixando claro a sua volta em 2026 nas eleições para a presidência. É claro que a luta nossa continua. O próprio senador Ciro Nogueira falou que o impeachment dos ministros do STF vai acontecer no mesmo ano, que é o ano da reviravolta dentro do Senado Federal, onde a gente pode escolher novamente senadores. E aqueles que estão do PSD, a gente vai lembrar aqui quem é quem na ordem do dia. Aqueles que não aprovaram o impeachment nesse exato momento. Pressão popular, povo nas ruas, derrubando X, a plataforma principal de notícias do nosso país, e senadores ficaram de braços cruzados. Então é um ano muito importante e é claro que depende 100% do povo. O povo pedindo o voto impresso, o povo pedindo transparência nas eleições e, é claro, o ministro Alexandre de Moraes longe das eleições de 2026. Porque o escândalo que aconteceu em 22 foi assustador e o mundo está acompanhando o presidente que foi eleito, segundo o TSE, do ministro Alexandre de Moraes, um presidente sem povo. Aonde vai, não tem ninguém acompanhando. Pelo contrário, aonde ele pisa, o povo rejeita. Chama de bandido, corrupto, ladrão e tudo aquilo que todo mundo já sabe que ele é. Continuando, urgente, a Polícia Federal tem autorização para acessar o X e monitorar quem usou a rede e reside no país, incluindo parlamentares e veículos de imprensa. A lista será enviada a Moraes, que, de início, não fará distinção se o conteúdo foi antidemocrático, ficando a seu critério quem multar. Umas novas leis que ele coloca na cabeça, novas punições, isso não existe na Constituição. Não tem crime para quem usar VPN. Mas a cabeça do Deus do nosso país, o cara que pode tudo, o líder do STF, o líder de todo mundo ali do STF, decide que não, é crime usar VPN e você não pode usar. Não é só eu que penso isso, a própria mídia já está batendo em cima dele. O consórcio de imprensa acordou Estadão. Brasileiros tornaram-se parte nos inquéritos secretos de Moraes e podem ser punidos por lei tiradas de sua cabeça. Por isso que eu falo, as eleições de 2026 vai ser muito importante, não só para a presidência da República. O povo tem que acordar isso, não adianta a gente mudar o seu presidente. Deputados, traidores e principalmente senadores, que têm um dever, têm a Constituição a seu favor para parar os abusos do ministro Alexandre de Moraes, que passou dos limites. Ele inventa uma nova lei na cabeça dele e começa em cima de canetada. O mundo está acompanhando o que acontece no Brasil. Se o Donald Trump ganhar nos Estados Unidos, vocês podem ter certeza que uma intervenção, sanções por parte dos Estados Unidos vai acontecer, principalmente no colo dos ministros do STF. Aqui eu falo todos. Cássio Nunes, Mendonça, vocês que estão de braços cruzados. Já saiu notícias que deputados americanos já estão fazendo uma lei para proibir a entrada
dos ministros do STF nos Estados Unidos. Assim começa a pressão do mundo inteiro. Imagine só quando a Argentina e outros países também seguir o mesmo caminho. Já não pode andar nas ruas. Já não vai conseguir andar em lugar nenhum. Essa que vai ser a vida daqueles que decidiram ficar do lado mais complicado. Porque vocês deveriam ser guardiões da Constituição, guardiões da lei. E mesmo assim, atropelando o que vem pela frente. Continuando aqui então, mais uma notícia urgente: a justiça decreta a prisão do cantor Gustavo Lima em investigação sobre bets. A prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Mais uma prisão que pode acontecer a qualquer momento, envolvendo aí o cantor Gustavo Lima. Gustavo Lima envolvido também em cima dessas bets. A gente viu Deolane ser presa. Isso aqui, Gustavo Lima também pode ser preso pelo mesmo esquema. Continuando, agora, blogueira Daniela Lima diz que políticos de direita e extrema-direita restringem e censuram a imprensa. A ideia deles é sempre atacar o jornalismo e impedir o trabalho da imprensa. Não é assim não, Daniela. Como é que funciona? Hoje em dia, por causa das redes sociais, cada um pode seguir o seu meio de comunicação, seus meios de notícias. Ninguém precisa acreditar na mídia podre, na mídia que recebe dinheiro do governo, dinheiro do povo que paga para vocês passarem pano por tudo isso que vem acontecendo no nosso país. Então hoje em dia o povo tem a liberdade de escolher o que escutar. Porque se dependesse de vocês, o Lula seria o salvador da pátria. Igual vocês fizeram nas eleições passadas. Proibiu de falar que ele tinha ligação com o ditador, que ele era criminoso, isso e aquilo. Vocês também passaram um pano para esse desgoverno que tá aí. Queimadas. Cadê a musiquinha? Salve a Amazônia. Ai, se fosse o governo do presidente Bolsonaro, seria totalmente o contrário. Seria 24 horas por dia batendo. Mas como é o governo do Lula, aqui vocês recebem muito para passar pano. Até o Estadão já tá ficando mais assustado e começa a bater no ministro Alexandre de Moraes, que ficou caro para o sistema. Preste bem atenção aqui na choradeira dela e me ajude a compartilhar. Estudo publicado, um artigo, na verdade, no jornal The Washington Post, mostra como políticos de direita e de extrema-direita restringem e censuram a imprensa. Esse artigo diz também que políticos como Donald Trump podem tentar se inspirar nesse mesmo manual. Segundo o artigo, que cita líderes como Viktor Orbán, na Hungria, e Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, a ideia deles é sempre atacar o jornalismo e impedir o trabalho da imprensa, criando um clima propício para a repressão da mídia. Sobre esse tema que é muito rico, a gente vai conversar agora com o Paulo Velasco. Ele é professor de Política Internacional da UERJ. Professor, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Conexão. Eu não queria me restringir ao que foi colocado aí pelo artigo, porque embora o uso da imprensa como um mecanismo de ascensão, e que uso eu estou falando, né? Primeiro você coloca um carimbo na imprensa, porque afinal a imprensa trabalha basicamente com a verdade ou com a busca pela verdade, fatos que podem ajudar o cidadão a montarem um quadro mais próximo da verdade, para não ficar muito filosófica aqui. E muitos desses líderes têm como matéria-prima de trabalho a mentira. Então é muito fácil colocar o outro que está ligando ou buscando a verdade como adversário, como militante, porque afinal você trabalha com a mentira e o grupo que você ataca vive de construir, de relatar os fatos que compõem a realidade. Mas não é só a extrema-direita, parece que eles foram ali burilando algo que, se a gente olhar para a Venezuela, já aconteceu. Nicolás Maduro fechou os canais, desde Chávez, vem uma repressão fortíssima à imprensa na Venezuela. E o pior, outro dia eu fui estudar o movimento fascista, Mussolini, a mesma
coisa. Se você vai olhar para a política de comunicação do partido nazista do Hitler, a mesma coisa. O controle da comunicação social é sempre algo muito almejado pelos autocratas, pelos ditadores e, infelizmente, por aqueles que usam a política até para a morte. Olha o comentário aqui embaixo. Sofia Gomes. Que trabalho? Desinformar o povo? Essa mulher é ridícula. Agora, Bolsonaro é ovacionado por milhares de torcedores no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E Lula, você aí em Brasília dá um pulo no estádio. Vamos ver como é que tá a sua popularidade. Você não sai às ruas. Você não tem apoio popular igual o Bolsonaro. Tá vendo tanto que é importante a mídia independente, igual esse canal aqui? A gente viu o vídeo do presidente Bolsonaro e acabou mostrando aqui no canal. Vocês acham que a mídia vai mostrar isso aqui? Vocês acham que a Rede Globo vai mostrar o apoio popular que o presidente Bolsonaro tem por onde passa? Não vai mostrar. Por isso que é importante o seu compartilhamento, seu like, ajudar a divulgar essa informação para mais pessoas. Porque a mídia que deveria ter esse trabalho não faz. Essa é a realidade. Nunca fez. Candidato do PL sopra farinha na cara de Guilherme Boulos, fazendo alusão ao uso disso aqui. Adam é candidato a vereador na cidade. Governo Lula tenta dar pedalada fiscal e é pego pelo Congresso. Ai, se fosse o presidente Bolsonaro tentando fazer isso aqui, o impeachment já teria passado, já estaria na cadeia e tudo mais. Mas como é o Lula, a imprensa não vai dar destaque, ninguém vai falar nada, vai achar tudo normal. É pedalada fiscal, mesma coisa que derrubou Dilma Rousseff. Mas é com o Lula. O Lula é diferente. O Lula do amor, o governo do amor, pode tudo. Salve, salve! O governo tentou dar um passa-moleque na gente. Um belo de um passa-moleque, só que o Congresso pegou. É exatamente isso que você ouviu. O governo mandou para o Congresso um projeto mexendo na lei que concede o Vale Gás. A ideia do governo é ampliar o número de pessoas que recebem o benefício de quase 6 milhões de pessoas hoje para 20 milhões. Eu me refiro a famílias, na verdade. Até o último ano do governo Lula. Imagina o potencial eleitoral disso. Só que é o tal negócio. Na hora de anunciar a ampliação do benefício, o que o presidente fez numa solenidade em agosto, no Palácio, está tudo resolvido. Mas quando foram fazer o projeto de lei, mandaram para o Congresso, apareceu um gato na tuba. O dinheiro do Vale Gás ia ser reforçado com uma grana que passa pela Caixa Econômica Federal e não aparece no Orçamento Geral da União. Então é o seguinte, é uma despesa do governo, mas que não aparece como sendo uma despesa do governo. Só que toda despesa do governo tem que aparecer como despesa do governo. Quando eu digo todas, é todas. A lei fala isso. A Caixa só pode colocar dinheiro em despesas, em projetos de interesse da Caixa. Nesse caso é um pouquinho até mais complicado, porque tem um fundo que alimenta a Caixa, que é repassar o dinheiro, mas de qualquer forma não é algo transparente, não é algo que está no orçamento, como resultado da arrecadação de impostos, de tributos, contribuições, seja lá o que for. É um tipo de estrepulia, um tipo de passa-moleque que tem apelido pedalada fiscal. Fere a lei de responsabilidade fiscal, não pode fazer, o Congresso pegou. E é isso que está numa nota técnica de uma consultoria interna da Câmara dos Deputados, que cuida de orçamento e fiscalização. Por que o governo tentou esse passa-moleque? Porque se a despesa adicional com o Vale Gás fosse feita de maneira certinha, ela ia aumentar o déficit. E talvez não pudesse ser feita sem cortar outro programa. Só que Lula já tinha anunciado o programa, que é uma ampliação de um programa que já existia no tempo do Bolsonaro,
Ele já disse quais são os números. Obviamente não dá para simplesmente desfazer agora o que ele falou. Para não dar rolo, para não disputar espaço com outros projetos, para não pressionar ainda mais as contas públicas, inventaram esse jeito, esse truque, essa fórmula que mascara uma despesa pública. Aí, com o grito do Congresso, o Ministério da Fazenda deu um pulo e foi para cima de quem criou essa marotagem. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Se o clima entre Fernando Haddad e Rui Costa já não estava bom, agora está bem pior. Meus amigos, preste bem atenção então na informação do dia e me ajude a compartilhar. Brasil não é para amador. Vereador e policiais são presos por suspeita de participação de um esquema. Isso aqui. O grupo é acusado de simular operações antitráfico para desviar isso aqui apreendidas. Uma operação do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado resultou em 4 policiais civis presos. Eles estão envolvidos em um esquema de tráfico disso aqui em Piraju, interior de São Paulo. Na sexta-feira, dia 20, entre os detidos está o vereador Paulo Rogério Cardoso, do PL, conhecido como Paulinho Policial. O vereador que busca a reeleição e outros policiais são acusados de simular operações antitráfico para desviar as apreendidas, segundo o promotor do GAECO, Nelson Aparecido Febrai Júnior. Os policiais induziam traficantes locais a comprar isso aqui de fornecedores maiores e, quando a remessa chegava, simulavam uma apreensão. Nessa armadilha, para que uma tatatã chegasse até eles e eles pudessem desviar isso aqui, ninguém era preso, explicou o promotor. Eles deixavam as pessoas fugirem do local e isso aqui nunca era apresentada na delegacia de polícia. Essa tatatã aqui era armazenada entre eles e posteriormente entregue a terceiros que estão sendo identificados neste momento. Além de enfrentar processos criminais, os policiais civis estão sob investigação da Secretaria de Segurança Pública e podem perder seus cargos. A operação, batizada de Gama de Gato, cumpriu 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cidades do interior de São Paulo e municípios do Paraná. O esquema teve início em Carlópolis, Paraná. A apreensão e a operação contra policiais e vereador presos. Durante a operação foram confiscados carros de luxo, 105 mil em espécie. Os nomes dos policiais presos não foram divulgados. Metrópolis informou que tentou contato com a defesa do vereador Paulo Rogério, mas não obteve a resposta até a publicação desta matéria. Mostrando para vocês aqui que é do partido do PL, né? Se fosse o PL, expulsava imediatamente esse vereador que está envolvido nesse esquema. Não tem como aceitar bandido no partido do presidente Jair Bolsonaro. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.